Hoje é um dia especial. Hoje a gente está aqui voltando de novo com as lives da Eli. E num dia bem especial para nós acrianos, que nascemos no Acre. Hoje é o dia 6 de agosto, é o dia que nós comemoramos o início da Revolução Acreana, quando nós decidimos que queríamos ser brasileiros e lutamos para isso, pelo nosso reconhecimento e para que o Brasil, nos acolhesse. A bandeira do Acre está ali, vai ficar ali pendurada, acompanhando sempre a gente, para que a gente nunca esqueça de onde veio, que a gente possa valorizar cada dia mais as nossas origens e a nossa terra, onde estivermos. O hino do Acre é muito bonito, e até sugiro que todos conheçam, para que a gente entenda um pouco de como foi, como tem sido esse resgate, da autoestima do povo acreano, de que todos nós temos até hoje ainda, em plena era digital, do Google, da internet, mas as pessoas ainda perguntam se o Acre existe. Ele existe sim, e ele é muito bonito, ele é muito agradável, de pessoas muito boas, pessoas trabalhadoras, e que lutam para que esse Brasil também seja melhor. Obrigada ao Acre, obrigada aos acreanos, aos amigos e amigas que me apoiam e que me incentivam a continuar com as lives da Eli, acreditando e lutando pelo que eu defendo e o que eu sempre tenho como luz à minha frente para continuar seguindo. É um prazer muito grande voltar com as lives da Eli nesse dia, que é o dia 6 de agosto. Obrigada a todos vocês por entender esse momento. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para muitas pessoas que de alguma forma precisam ter uma pensão alimentícia. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com uma advogada e também membro do Instituto Brasileiro de Família, que acompanha a legislação, que sugere as modificações, para que a gente tenha uma legislação um pouco mais próxima da nossa realidade. Nós vamos conversar hoje com a doutora Débora Figueiredo. Gostaria de pedir para que ela solicitasse a entrar na live. Débora, pode pedir. Se você pediu, peça novamente, porque eu não vi. Para que a gente possa te apresentar, e que a gente possa começar essa conversa. Vamos lá. A Débora é advogada, pós-graduada em Direito Público, também faz parte de um grupo de pesquisa sobre o direito de processo civil à luz da Constituição Federal do IDP e é membro do IBDFAM, como eu já falei. Oi, Débora, prazer em tê-la aqui conosco. Tudo jóia? Primeiro, assim, eu que agradeço o convite, ainda mais num dia tão especial, Até me emocionei aqui com a sua mensagem. É uma honra estar aqui num dia tão importante. Confesso que eu ainda estou em falha, não conheço o Acre, mas, vai conhecer. Mas pelos acreanos que eu convivo, assim, realmente preciso conhecer. É um dia muito importante mesmo. Que bom, eu sei que você é uma advogada que trabalha muito com o direito de família, Acho que quando você fala, você também traz um pouco da história, desse direito de família, e que teve tantas mudanças já, nas últimas décadas, e isso nos alegra, porque está se aproximando um pouco mais da realidade das famílias brasileiras, dos arranjos familiares que nós temos. Mas eu gostaria que você começasse falando para a gente como que surgiu, esse direito de família e como que a gente assimilou e foi colocando na nossa legislação e na nossa Constituição, de 88 principalmente, Quando acho que a gente fala em direito de família, e aí hoje em dia a gente até fala direito das famílias, talvez seja um dos ramos do direito que mais
teve modificação assim nos últimos anos, né? A gente sabe que outros ramos também, eles vão alterando, evoluindo em alguns casos, às vezes para alguns evoluindo, até pelo dinamismo da sociedade. Mas o direito de família, talvez, assim, e eu inclusive defendo isso, é um dos ramos que mais teve mesmo modificação, porque ele vai tentando se adequar, se adaptar às novas formas de família que vão sendo criadas, né? Às nossas convicções, aos princípios que a gente vai atribuindo na nossa convivência familiar. E especialmente depois da Constituição de 88, e aí a gente até pode citar um princípio que é tão falado por todos, tão festejado, que realmente merece continuar sendo, né, pela importância dele, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente percebe que a família, ela foi elevada para um outro patamar mesmo, né, em que a gente hoje, a família é um ambiente em que a gente deve conseguir se realizar. Então, tanto individualmente, quanto numa visão mais externa, a família hoje é esse palco, é esse espaço que a gente tem, né, de conquista, e aí até tem um termo mais técnico, que atualmente a família é eudemonista, mas para a gente se realizar tanto internamente, mas quanto para o mundo exterior. E aí isso como uma concretização do princípio da dignidade da pessoa humana que veio, né, com a Constituição de 88. Então, a conquista do direito de família, eu acho que ela é diária, sabe? Tanto que a gente vê que os tribunais, cada hora, pensam uma coisa, então acho que o debate é diário. É dinâmico, né? Vai se modificando. Mas você falou isso tudo, me remete a uma palavra que tem um significado muito grande, que é o afeto, né? Hoje, as famílias se reúnem em torno do afeto, né? Por causa do afeto. E isso faz com que a gente tenha tantos arranjos familiares, tantas formas de família, por esse mundo afora, né? Não é uma questão só do Brasil, né? A gente vê isso com as famílias homoafetivas, né? E um dia desse a gente fez um estudo aqui com uma professora nossa aqui da faculdade, né? E ela diz assim, que, olha, eu contei umas 10, aí eu disse, professora, também, eu achei 10 tipos de família. E é verdade, né? A gente tem tudo isso. Mas, assim, para além desse momento, que é o momento do afeto, da constituição da família, muitas vezes as famílias não vão muito longe, né? A constituição familiar, né? Então, é nesse momento que a gente conhece os conflitos e muitas famílias procuram advogado, né? Na separação. E na separação, quando tem filhos ou quando há uma situação de desigualdade, nós temos a previsão de ter essa pensão alimentícia, né? Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente o que é essa pensão alimentícia, como é que ela surge e quem é que realmente tem direito a uma pensão alimentícia. Tá. Eu vou aproveitar até pegar um pouco do gancho que você fez com afeto, né? A gente não tem até uma previsão legislativa específica sobre o afeto. Mas como hoje o princípio da afetividade ele é utilizado, e aí a gente já acaba entrando também na pensão alimentícia, até como fundamentação das decisões judiciais para fixar uma pensão, né? Você citou as famílias homoafetivas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar até, eu advoguei na repercussão geral no processo que discutiu a multiparentalidade, ou seja, a criança, né, o adulto, mas a pessoa poder ter o pai biológico e o afetivo, então você reconhecer essa concomitância dos dois, e aí pai ou mãe, né, porque a gente acaba falando em geral pai. Mas é perceber que, inclusive em relações que são baseadas no afeto, então você não tem o vínculo sanguíneo, ainda assim você pode, dependendo do caso concreto, né, de como foi a origem dessa relação, ter uma fixação de pensão alimentícia, né, por exemplo. Então, o dever alimentar, essa obrigação alimentar, e aí eu já entro respondendo ao seu questionamento, ele tem gente que, inclusive, remonta ao direito canônico, né? Essa sensação de que você tem mesmo essa obrigação alimentar dos pais com os filhos, né? Dos seus descendentes, de você poder sustentá-los, mantê-los e proporcionar
uma subsistência enquanto ele ainda não pode trabalhar, mas uma vida digna, já trazendo também para esse olhar mais constitucionalizado. E aí a gente vê que a legislação, ela... Então, assim, a gente teve também essa evolução ao longo dos anos, mas a gente tem, por exemplo, alimentos gravídicos, né? Então, quando a pessoa está grávida, ela pode receber. A gente tem alimentos devidos entre pais e filhos, alimentos para ex-cônjuges ou ex-companheiros, né? Mais recentemente, até depois, sobretudo depois do Estatuto do Idoso, a gente vê a fixação também de alimentos definidos em benefício, em prol da pessoa idosa. Então, o importante, assim, quando a gente fala em pensão alimentícia, a gente tem que ter em mente que você sempre tem que ter um vínculo jurídico. Então, você tem que ter algum tipo de vinculação para determinar quem vai receber, quem vai ser o credor, o beneficiário dos alimentos e quem que seria esse devedor. Então, você tem que ter um vínculo pré-existente para poder justificar a fixação desses alimentos. Você falou há pouco, né, sobre pensão alimentícia, dizendo que não só, né, assim, as crianças têm, né, no caso de separação dos pais, têm direito, mas os avós, os pais, né, do meu pai, minha mãe, né, caso precise. Como que se dá isso? Como que ocorre isso? Quando a gente fala pensão alimentícia, obviamente que é alimento, né, algo, né, ligado à alimentação. É só ligado à alimentação ou inclui também outras coisas dentro dessa solicitação? Inclui. Processo, Exato. Quando a gente fala em alimentos, a gente não está falando só de comida, né? Então, tanto a legislação quanto as decisões judiciais e os autores, o que a gente chama de doutrina, já bem avaliam isso. A gente, quando fala em alimentos, fala, e aí até vai diferenciar um pouco, dependendo da modalidade específica dos alimentos, mas ela abrange, então, a saúde, a subsistência em si, né, a alimentação mesmo, mas a saúde, ao lazer da criança ou daquele beneficiário, vestuário. Em alguns casos, aí dependendo da modalidade, você pode fixar, por exemplo, o pagamento de uma mensalidade escolar. Então, quando a gente fala em alimentos, são várias perspectivas aí, e não só a comida que está na mesa, né, que vai estar no prato daquela criança, ou, por exemplo, do bebê, o leite em pó, não, a gente fala em tudo o que ela demanda. Então, até nos processos judiciais, quando a gente vai fazer uma fixação, vai pedir alimentos, ou mesmo oferecer uma ação de oferta, aqui no escritório, por exemplo, a gente faz um levantamento de todo o custo da criança. Então, inclusive, se tem TV a cabo em casa, se mora num prédio, o condomínio, né, a conta de luz, e aí a gente faz um rateio ali para ter uma noção daquilo que ela gasta, mas então falar em pensão alimentícia, em geral você está falando de todos esses gastos, né, da subsistência dela. E aí, inclusive, na sua pergunta, por exemplo, dos seus pais, né, no início da vida a gente pensa assim, bom, os pais devem para os filhos, mas chega uma hora, até por ser uma das características dos alimentos, eles são considerados recíprocos. Então, pode ser que a gente também precise pagar para os nossos pais, né, em algum momento da vida, os alimentos para poder mantê-los também. Olha só, isso é muito... Quer dizer, eu pouco vejo isso acontecer, né? Normalmente, são poucos casos, eu creio. Mas ele é possível e o pai é quem deve... quem está, né, precisando é quem deve solicitar como que são os procedimentos, no caso de separação e no caso dos pais. Realmente é mais difícil acontecer. Quando a gente vê dos pais solicitarem em relação aos filhos, isso pela nossa prática eu vejo acontecer mais quando já é uma pessoa bem idosa. E aí a gente tem até uma previsão... que os idosos, você pode fazer um acordo, por exemplo, com o promotor ou a Defensoria Pública, e aqui no DF a gente tem uma central do idoso junto à Defensoria. Então, faça ali um acordo extrajudicial para que os filhos paguem para os pais mais idosos. Agora, assim, aqueles pais, digamos assim, ali entre os seus 50 anos, que muitos ainda trabalham, é realmente muito difícil ver na prática eles pedindo alimentos para os filhos, né? E aí, tanto para os pais pedirem como para pagarem, a gente tem aquela
o requisito, né, que é o binômio que a gente fala, da necessidade e da possibilidade. Então, da necessidade do credor dos alimentos, então da criança, do adolescente, daquele que vai ser beneficiário, quanto à possibilidade de quem vai efetivamente pagar, né? E aí, até nessa visão mais constitucionalizada, a gente ainda fala deixou de ser um pouco de binômio para ser quase um trinômio, na proporcionalidade. Proporcionalidade também é bem considerada, então, agora, né? Ela é bem considerada. E aí a gente fala na proporcionalidade, seja em pais e filhos, seja também em todos os tipos de alimentos, mas ela ainda é muito mais, talvez assim, debatida quando a gente fala entre alimentos para ex-cônjuges ou ex-companheiros, né? No caso de dissolução de união estável ou do divórcio. Porque aí você tem que avaliar mesmo ali o caso concreto para poder fixar alimentos proporcionais, né? Então, o que seria esse princípio da proporcionalidade? Não é o que eu quero, mas é o que é possível? Como é que se calcula isso, né? Para considerar Isso, ele vai ser possível, então dando um exemplo assim mais prático, até teve um divórcio, por exemplo, eu me separei, eu nunca trabalhei, né? Então eu vivi ali 20, 30 anos casada e meu marido quem trabalhava fora de casa e fica aquela situação, e agora? Eu vou fazer o quê? Né? Então a gente sabe que até os tribunais, em geral, quando é para ex-cônjuge ou ex-companheiro, em geral, se fixa um prazo determinado, mas que vai depender muito do caso concreto. Se eu me separo com 30 anos ou se eu me separo, por exemplo, com 50 anos. Por quê? Vai depender se eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Esse tipo de avaliação também que se faz. Qual é a minha saúde, se eu tenho uma saúde física boa para, de repente, conseguir entrar. Então, a gente vai imaginar, o meu custo mensal hoje eu preciso de pelo menos 5 mil reais, digamos assim. Só que meu ex-marido, não consegue pagar tudo isso. Então, a minha necessidade seriam os 5 mil reais. A possibilidade dele, digamos que seja 3 mil reais. Então, eu vou fixar proporcionalmente se 3 mil reais está de acordo. Porque a gente também, por mais que a gente tenha os gastos e demonstre a necessidade, até mesmo com processos em que envolvem crianças, não necessariamente o outro lado consegue pagar aqueles alimentos todos, né? E aí a gente fala, mas meu ex-marido, por exemplo, ganha 100 mil reais. Mas isso não significa, talvez, que eu também tenha direito, entre aspas, a uma pensão alimentícia de 50 mil. Então, é proporcional que eu ganhe 50 mil se a minha necessidade é muito, muito aquém desse valor? Então, é todo um sopesamento, é toda uma análise que o juiz vai ter que fazer naquele caso concreto para ver a necessidade, a possibilidade e a proporção dos alimentos que serão fixados. Ou seja, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Desculpa. Tem direito à pensão a esposa, por exemplo, que teve que acompanhar o marido e aí por um bom, né, para que ele pudesse avançar na carreira dele ou em função da atividade econômica que ele desenvolve. É possível que essa pessoa, pode ser o homem ou pode ser a mulher, né? É possível que ele, após uma separação, né, possa requerer a pensão alimentícia, né, considerando que ele teve que abandonar sua vida profissional durante, sei lá, 10 anos, e aí, quando se separou, a pessoa não quis, né, pagar uma pensão, ou considerar isso, né, essa questão da doação que a pessoa fez, né, de tempo, dedicação ao casamento. É possível ela requerer, ou ele requerer uma pensão nesse sentido? Sim, é possível. E a gente até tem uma figura aqui que o Brasil já está adotando esse tipo de alimento, porque além da pensão alimentícia, então, digamos assim, que essa ex-esposa, e aí você falou homem, inclusive relações homoafetivas. Acho que a gente está tão acostumado a falar da esposa que separa, mas o que a gente está falando aqui se aplica também para as relações homoafetivas. O casal se separa e, vamos dizer, eu comentei no meu exemplo anterior, eu tenho uma necessidade X para pagar meu aluguel, minha manutenção ali de saúde, plano de saúde, aquilo que eu demando.
Mas existe também uma outra figura dos chamados alimentos compensatórios, que ela existe um autor brasileiro até que chama Rolf Madaleno, e ele que trouxe um pouco dessa teoria para o Brasil, que hoje os juízes já estão aplicando. Ainda há um pouco de confusão nos tribunais. O próprio STJ, em alguns momentos, já misturou um pouco essa modalidade dos alimentos compensatórios. Mas o que eles seriam? Eu posso receber, por exemplo, os alimentos para minha manutenção, para minha subsistência e cumular com esses compensatórios. Eles são uma espécie de compensação pela quebra do padrão econômico anterior. Então, eu tinha uma situação de vida enquanto casada muito diferente da que eu tenho hoje. E aí eu não estou falando, de repente, de alimentos fixados durante 3, 4 anos até eu me reerguer, até eu ter um emprego, mas eu estou falando até para voltar a ter um reequilíbrio financeiro. Então, existe sim essa figura dos alimentos compensatórios. E aí, se você me perguntar assim, mas como é que se fixa? Depende do caso concreto. Né? Depende do caso concreto para a gente ver se fixa ou resolvendo ali. Porque aí, por exemplo, o direito francês já aceita isso, na Espanha, alguns países da América Latina. Então, tem alguns países que você pode compensar transferindo o imóvel e pagar aquele ex-cônjuge. Você fica com esse apartamento, por exemplo. Outros já prevêem prestações durante um prazo. Né? Então, vai variar com casos concretos, mas os alimentos compensatórios são muito bacanas, assim, que de certa forma você faz o que a gente, no senso comum, falaria de uma justiça social, né? De, meu Deus, eu saí da relação, e aí vai depender muito do regime de bens, mas eu saí sem nada, perdi tudo. Então, hoje você tem a figura desses alimentos compensatórios. E aí, ele até para não me alongar demais na resposta, mas uma coisa que é interessante, diferente das outras modalidades, ele é tão peculiar que você não cabe prisão para o devedor desse tipo de alimentos. Não cabe prisão, porque até os autores criticam que não deveriam ser chamados de alimentos compensatórios, mas sim de prestação. Parece que ele é diferenciado. Como se fosse uma indenização, digamos assim, né? Uma compensação financeira mesmo. Você falou em prisão, né? A gente ficou com esse tipo de prisão ainda, que é a prisão civil, né? Isso. Aquelas pessoas que atrasam ou estão devendo a pensão alimentícia, ela possa, né, ter sua liberdade restringida. Como é que a prisão ocorre quando? Qual é o momento que a pessoa que está com a sua pensão atrasada deve procurar a Defensoria Pública ou direto ao juiz? Explica um pouquinho esses procedimentos, por favor. Tá. Quando você tem uma decisão judicial ou até um acordo, né, de fixação de alimentos, aquele valor, a pessoa, então, o devedor de alimentos, ele tem que pagar em dia aquela prestação alimentícia. Ele pode ser preso pelos últimos 3 meses de dívida de pensão alimentícia. Então, assim, não é que eu preciso esperar 6 meses ou 1 ano. Se eu esperar, por exemplo, ele está devendo há 6 meses a pensão para o filho, eu só poderia pedir a prisão dos últimos 3 meses. Então, eu não posso pedir a prisão de alguém que deveu o ano passado. Né? A prisão ela é cabível de uma forma também muito específica, porque é uma exceção mesmo a nossa regra da prisão na questão alimentícia. Então, qual que é a saída que hoje o credor de alimentos tem? Né? Pedir ou a prisão ou a execução, que a gente fala dos alimentos, para que o devedor pague, pela penhora, que é uma outra figura, né? Você faz um modo de expropriação, então, assim, vai fazer o bloqueio da conta judicial, né? Das contas bancárias da pessoa. Se de repente tiver algum imóvel no nome dela, pode fazer uma restrição ali na matrícula do imóvel, você pode fazer o protesto judicial. Se tiver um carro, então você pode pedir a restrição para que a pessoa não venda o carro, né? E com a pandemia, inclusive, as prisões ficaram suspensas, né? Então, hoje, para aquela pessoa que está sem receber os alimentos,
ficou naquela situação assim, poxa, pedi a execução pela prisão, pelo rito da prisão, mas o juiz, por conta da pandemia, não determinou e a pessoa não pagou. E agora, o que que eu faço? Porque pela lei, o juiz não pode fazer essa conversão de ofício. Ou seja, você pede por um rito, que aí fala, se o devedor não pagar em 3 dias e nem justificar mesmo, e a pessoa aceitar a justificativa, pode ser preso. E aí, né? Você não pode simplesmente pedir para que seja convertido em penhora. Só que a gente Primeiro tem o procedimento de solicitação que ele faça o pagamento. Caso ele não faça, aí é que ele vai ser preso. Isso, que ele faça aí, que ele mesmo assim, depois que ele não mesmo pode. preso, tá, desculpa, mesmo preso, às vezes a pessoa fica presa e não paga, né? Não, está preso e não paga, né? Aí o juiz pode fazer esse tipo de ação também, de determinar converter. Então, aí ele pode ficar preso até os 30 dias. Para você converter no outro rito, que seria essa expropriação, atingir os bens diretamente, então a parte tem que requerer. O juiz, que a gente fala de ofício, ele automaticamente não pode fazer essa conversão. Então, o credor dos alimentos requer isso. Só que, como a gente teve decisões de todos os tipos até na pandemia, mesmo com as prisões suspensas, depois elas, em tese, poderiam voltar a acontecer, como ficou essa situação, tem até uma decisão recentíssima do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu que nesse momento excepcional você pode até converter. Ou seja, não posso prender. Mas, assim, se não pode prender, a pessoa pediu pelo rito da prisão, aí ele vai ficar sem pagar e sem ter os bens atingidos. E a criança faz o quê, né? Come o quê? Então, tem se admitido essa conversão nesse momento excepcional. O difícil é que a gente vê na prática que às vezes as pessoas nem patrimônio têm, né? Pois é outra realidade, né? Às vezes a pessoa também não tem nem onde morar, às vezes mora alugado, se separou, né? E às vezes já é o segundo ou terceiro casamento, né? E tem os filhos, às vezes, dos casamentos anteriores, né? Como é que o juiz, pela sua experiência, se você puder compartilhar com a gente, como é que o juiz tem a proceder quando tem um caso assim, tão delicado? Porque a gente não sabe quem está precisando mais, na realidade, às vezes, né? Às vezes a pessoa é alcoólatra, e a esposa também pode ser alcoólatra, né? A ex-esposa. Como é que você tem visto essa realidade nos tribunais? O desemprego, por exemplo, ele não é uma justificativa para exonerar os alimentos, para o pai ou a mãe se eximir de pagar. Então, até porque a gente sabe que, em geral, quem precisa dos alimentos, a própria expressão, a pessoa precisa, né? Então, a criança ou o adolescente, eles são totalmente vulneráveis. Então, a mera justificativa, a mera explicação, estou desempregado, não basta. Então, o juiz ele vai ter que fazer essa análise mesmo para ver o que aquele pai ou aquela mãe consegue arcar. Então, a gente vê, por exemplo, se fosse um servidor público, que você sabe quanto ele ganha pelo contra-cheque, então como que o juiz fixa em geral? Um percentual, né? X% da pensão alimentícia. Antigamente a gente até falava que a regra era 30%. Então a gente hoje não pode falar que essa é a regra total. Porque, por exemplo, se a pessoa tem 3 filhos, aí em geral o que se faz? 10% para cada um, né? Isso até geralmente é o que acontece. Mas vai depender da idade da criança, do que demanda, né? É sempre caso a caso. Se não for um funcionário público, então for, por exemplo, um advogado, um profissional liberal, então a gente vê que muitas vezes se fixa em salários mínimos, até porque você tem uma correção anual, né? Você já tem essa correção monetária. Você pode fixar, por exemplo, o que a gente fala, às vezes, alimentos in natura, vai pagar mensalidade escolar, plano de saúde. Mas quando a pessoa não tem condições nenhuma, então, no caso de um pai alcoólatra, qual é uma saída? E os avós? Né? Então, aquele desespero da mãe. E os avós paternos? Eles podem ser chamados para auxiliarem na manutenção da criança. Então, a gente tem, são chamados alimentos avoengos, a gente tem sim essa figura no judiciário para que eles possam ser chamados não apenas para pagar, quanto em alguns casos para complementar.
Porque, de repente, o pai ganha um salário mínimo, é tão pouquinho, mas é aquilo que ele consegue pagar. Então, você pede, justifica, então, tudo isso no processo judicial, mostra, comprova a necessidade da criança e a possibilidade dos avós de complementarem os alimentos pagos ao menor, né, a criança. Você falou que os avós podem ser, né, acionados também para complementar ou pagar. Nos casos que os pais que devem pagar pensão se recusam muitas vezes a pagar, eles pedem demissão, né? Eu já vi casos assim que a pessoa pede demissão para não ter a carteira assinada e não ter como tirar o dinheiro para, né, a justiça fazê-lo pagar. Como é que, nesses casos, casos de pais que desistem, né, fogem, assim, qual é o momento que a gente deve acionar, né, esse tipo de busca dessa pensão com os avós? Ou os tios, não sei se os tios também entram nesse caso, porque às vezes os avós não existem, não estão presentes, já tem falecido. Qual é o momento que a gente faz isso? Essa questão do pagamento, a gente sabe que acontece demais, né? De repente, o pai tem uma vida boa, na hora de pagar os alimentos, ele não tem dinheiro nenhum, ou a mãe, né? Cadê? Então, hoje a gente tem um ponto importante. A gente consegue comprovar, de repente, ele não tem contra-cheque, ele mora de aluguel, mas é aquela pessoa super ativa nas redes sociais. Então, o judiciário hoje, inclusive, já aceita, já existe até um enunciado que fala na comprovação dos sinais exteriores de riqueza. Então, assim, olha, ele está sempre jantando fora, em restaurantes excelentes, mas ele está sempre postando uma foto de uma viagem. Então, assim, hoje, mesmo que você não comprove, que a pessoa às vezes ganha X reais lá todo mês, seja de salário, seja, né, como profissional liberal, autônomo, você comprova que ele demonstra ter uma riqueza, digamos assim, demonstra conseguir viver uma vida confortável. Mas e judicialmente? Quando que é o momento de pedir para os avós pagarem? Apesar da gente saber que o sigilo das informações bancárias, ele é, assim, super protegido. Então, a gente tem a Constituição que prevê o sigilo, os direitos da personalidade, né, da privacidade. Então, o sigilo bancário, fiscal, ele tem que ser muito protegido. Só que, nas varas de família, os juízes já quebram mesmo o sigilo quando você está ali pedindo de todo modo, explicando, olha, eu estou pedindo essa pensão, você comprovou. Quando a gente fala que é efetivamente comprovado, você tem que justificar aquela necessidade. Sim. Os juízes têm oficiado a Receita Federal para apresentar as últimas declarações de imposto de renda, para fazer quebra de sigilo bancário mesmo dos pais. E aí a gente vê que em muitos momentos aparece o dinheiro. Então, assim, os avós, eles vão ser acionados, vão ser obrigados a pagar depois que você, de certa forma, fez uma grande pesquisa judicial já, né, por meio do juiz ali que interviu no processo, ou que ele não tem dinheiro mesmo. Então, aí você pode até pedir para os avós, mas a gente vê que hoje os juízes já fazem, de certa forma, tem até o medo da palavra, mas é uma devassa mesmo, sabe? Na vida, para ver se aquele pai ou aquela mãe não está simplesmente se furtando de comparecer com seu dever financeiro, né? Junto ao filho. Mas nós temos uma legislação que é bem, bem direta e muito clara, né, com relação a essa responsabilidade com as crianças e os adolescentes, né? O Estatuto da Criança também, né, é bem claro que os pais têm, né, a obrigação de dar toda a assistência que a criança precisa, ou seja, legalmente a gente já tem essa condição, né, de se apropriar dessas informações e buscar os direitos das crianças e das pessoas que podem ter pensão alimentícia com mais segurança, né? Acho que, inclusive, as crianças de outro casamento, as crianças que nasceram fora de um outro casamento, né? Você poderia abordar isso também, com relação aos filhos? Claro. Tanto que, assim, sobre quando os juízes verificam até que a intenção do pai ou da mãe é esconder patrimônio para não arcar com os alimentos, inclusive existe essa possibilidade de você oficiar o Ministério Público, até porque ele já atua no processo
fiscalizando, né, obrigatoriamente, por lei, ele tem que atuar no processo para proteger os direitos da criança e do adolescente, que são considerados vulneráveis, né? Para ver se não é uma situação de abandono. E aí, isso por previsão do ECA, né? Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, se não há um abandono material daquela criança, né? Daquele adolescente. E sobre essa questão de serem filhos, inclusive, de outros casamentos, e aí eu falo que ainda bem que a gente tem a Constituição Federal, teve, né, em 88, e veio o Código Civil também de 2002, porque antes disso, no Código de 16, por exemplo, você tinha uma grande diferenciação na filiação, né? Então, você tinha ali os filhos que eram considerados os legítimos, que eram nada, assim, a classificação ela se baseava se existia ou não casamento entre os pais. Então, assim, até tirando a questão dos filhos incestuosos, adulterinos, né, os filhos legitimados ou ilegítimos, o que importava, de certa forma, e até por uma visão muito patriarcal e patrimonial, eram os filhos advindos do casamento, né, daquela relação ali. Mas com a Constituição de 88, você tem uma igualdade substancial agora. Não existe mais diferenciação, não existe mais discriminação da onde veio aquele filho, né? Então, assim, todos devem receber. Então, seja do casamento anterior, seja de uma união estável, seja de uma situação de relação extraconjugal, os filhos, eles são tidos de uma forma igual, eles são considerados igualmente. Então, todos ali merecem esse dever, né, esse suporte. Os pais têm o dever de sustento para com eles. Por quanto tempo a pensão ela deve ser paga, no caso, para os filhos, né? A legislação fala do dever dos pais para com os filhos. Então, o que a gente vê no dia a dia? A regra é até ele necessitar. Mas, por exemplo, então, com 18 anos, automaticamente exonera? Não. Né? E isso é até uma questão que muitas vezes alguém nos procura e pergunta: meu filho fez 18 anos, posso simplesmente parar de pagar? Não. Né? Você tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Se aquela pensão foi fixada por uma sentença, por uma decisão judicial, você tem que entrar com uma ação para exonerar. Ou seja, vou mostrar para o juiz que meu filho, por exemplo, já trabalha, já tem condições de se manter, ele já tem 22 anos, por exemplo, e eu não preciso mais pagar. Depois que você comprova isso, o juiz analisa e fala: realmente você não precisa, o pai ou a mãe vai estar exonerado. Mas aí vai depender muito da realidade. É difícil hoje um filho com 25, 26 anos, em plenas condições de saúde física, mental, ele ainda receber pensão alimentícia, né? Esses alimentos ali, eu te falo que no dia a dia é muito complicado isso. Mas a gente vê, às vezes, com 19, com 20 anos, ainda está na faculdade, não consegue se manter, ainda pode receber. Então, a gente vê que, na regra, acaba-se ali mais ou menos com uns 21 anos, 22, mas até os 18, né, até porque ele seria menor de idade, ele não tem nem como se manter formalmente para ele conseguir um trabalho, para se manter, não tem como. Ou seja, na prática, as pessoas que até os 20, 23, 24 anos estão na faculdade, eles, né, podem estar recebendo ainda a pensão. Isso, né? Exatamente. E depois que se forma, o pai, para parar de pagar a pensão, como que ele deve proceder? Sim, vai depender da relação que ele tem com aquele filho. O que ele pode fazer? Se existe um acordo, realmente o filho sabe, não preciso mais da pensão, já consigo me manter. Ou, por exemplo, se esse filho ou filha já se casou, então se ele tem condições financeiras de já ter uma família, esse pai, aí fica mais fácil ainda ele provar a necessidade de exoneração dos alimentos, né? Mas ele sempre vai precisar judicialmente dessa ação de exoneração, de falar para o juiz: não tem mais por que pagar os alimentos. Se eles foram fixados judicialmente, ele precisa ser liberado, digamos assim, judicialmente também. Ou seja, se eu comecei pedindo na justiça o direito à pensão, eu tenho que terminar esse processo com a solicitação de exoneração. Isso.
Aí o paga primeiro para passo comer. do pai é procurar o advogado. Não tem, realmente, ele vai ter que procurar o advogado para E quem conseguir. não pode pagar um advogado? Procura. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Exatamente. A Aham, gente hoje tem essa. E aqui no DF, inclusive, a Defensoria é muito atuante, né? uhum, Então, e tem uma estrutura também muito boa de atendimento. Infelizmente, em outros estados não é bom. assim. Mas ele pode procurar a Defensoria Pública. Uma coisa que eu já ouvi e que eu sempre tive dúvidas, né? É verdade, é possível que quem paga a pensão possa pedir uma prestação de contas do dinheiro que ele faz o pagamento para a pensão? Então, aí eu vou te falar que a gente tem uma grande divergência, tem um debate assim, mas do que seria ou não possível em relação a essa prestação de contas. Em alguns casos, a gente vê que o pai ou a mãe, aquele devedor, ele inclusive prefere pagar os alimentos in natura, ele prefere pagar diretamente. Então, assim, eu vou pagar a Uhum. mensalidade escolar, eu vou pagar o plano de saúde, eu vou pagar a academia, né, a faculdade, para que esteja tudo certo. É porque a gente vê na prática que também existem os casos que né, o devedor ele transfere o dinheiro para a conta daquele, Uhum. né, com quem detém, digamos, a guarda, lá referencial da criança e do adolescente, para que ele efetue o pagamento. E aí ele começa a receber mensagem da escola. Olha, tem mensalidade em aberto. Aí foi no médico, ó, tá em aberto. De repente, se tá no nome dele, foi pro Serasa. Então, assim, e aí por isso já tem decisão judicial que você admite essa prestação de contas, mas para que confirme, o dinheiro foi enviado, né? O dinheiro foi recebido pelo pai ou pela mãe, para aquele com quem o menor, a criança mora. Então, assim, mas dizer que todo mundo defende essa prestação de contas, não, não, a gente tem uma divergência aí de quem Ah, admite e quem não, não é 100% absoluto, assim. aham. Mas essa Mas eu, prestação no sentido de você ver o retorno. uhum. Aquele pagador da pensão, ele tem que ver também que o dinheiro está sendo gasto com o beneficiário, né? Então, assim, que as coisas. Corretamente, né? Com a Exato, está necessidade tudo em dia, digamos assim. da pessoa, É. né? Nossa, isso é bem interessante, né? Porque a gente sabe que existem muitos conflitos entre ex-cônjuges, assim, então eles às vezes querem prestação de contas, né? E nem sempre isso é possível. Então, acho que É. talvez pela própria relação que se estabelece, às vezes ter essa prestação de contas pode até, inclusive, amenizar algumas situações, né? Porque existem situações e situações, né? É. É. Assim como a Então, assim, própria, ele até a própria questão das visitas, que a gente hoje em dia fala em direito de convivência, né? Acho que a prestação de contas, quando tá tudo certinho, você está empregando o dinheiro na criança, digamos assim, uhum, o pai ou a mãe, quem faz, né, quem executa, quem efetivamente paga, ele tem até uma certa tranquilidade. Não, eu vou prestar contas, né? Ele até sim, se oferece para prestar, para ver que está tudo certo. E aí, parecido com isso, a gente tem, inclusive, aí, em separações mais trabalhosas, mais litigiosas, uhum, aquela ideia de que se o pai não paga a pensão, o pai ou a mãe, ele não pode ver o filho. E não existe isso, né? Então, coisa assim, isso é uma diferente. coisa que durante anos os pais ou as mães colocavam a criança no meio desse jogo para falar, não, você não está pagando a pensão, não vou deixar você ver o filho. E, na verdade, esse direito de convivência é da própria criança, né? Então, Uhum. assim, você não pode impedir também esse convívio pela falta do pagamento dos alimentos. E me diga outra coisa, fruto desses conflitos aí. É possível que a pessoa, quando completa 18 anos, ela possa administrar sua própria pensão alimentícia? Porque ela já vai ser capaz. O que a gente vê na prática é que isso acontece mesmo, né? Então, assim, com 18 anos, se ele está plenamente nas faculdades mentais, físicas dele, né? Dele ou dela, esse Uhum. adulto já ele pode administrar. Então, o que a gente vê muitas vezes, inclusive, o pai ou a mãe passa a pagar direto numa conta
em nome dessa pessoa, né? Desse adulto, desse maior de idade agora. Então, a gente vê que é possível e isso acontece muito na prática, né? Até porque pode-se fazer ali uma certa adaptação do valor, igual isso, quando você faz uma revisional, né? Você faz que a revisional para você aumentar ou abaixar o valor da pensão. É que, por um lado, fica parecendo que para qualquer coisa você tem que procurar o judiciário. Não, vai depender muito do caso concreto, né? A gente sabe, aqui nos processos que a gente atua, por exemplo, vamos supor que a gente tem, que nem todo mundo, apesar de todo mundo achar que Brasília todo mundo é servidor público, nem todo mundo é. Então, sobretudo nesse momento de pandemia, muita gente sofreu com perda financeira, né? Então, vamos imaginar que às vezes você tem um filho, eu tenho um filho que eu pagava de pensão alimentícia para ele 3 salários mínimos mensais, que para mim estava super ok pagar. E aí eu tinha um restaurante. Teve uma queda muito grande na pandemia, eu não consigo mais pagar 3 salários mínimos. Se a minha relação for muito conflituosa, e aí a gente até fala, mesmo como advogado, o ideal é que você procure o judiciário até para você fazer essa revisional, e falar, olha, não consigo pagar 3 salários, só consigo pagar um salário mínimo, pelo menos durante um tempo. Você vai para o judiciário para fazer essa revisional. A regra é essa. Mas às vezes a gente sabe que na prática a relação entre os pais também já se tornou harmoniosa, então que aí fazem um acordo ali temporariamente. Agora, se foi anteriormente uma sentença judicial que determinou que seriam 3 salários e simplesmente ele reduz, né, o valor da pensão e acha que, porque a mãe continua recebendo, eu diminuí, ela não falou nada e agora vai diminuir. Não, ele precisa da decisão judicial. É que no dia a dia, na prática, a gente sabe que as pessoas acabam fazendo acordo entre si, né? E se for uma relação harmoniosa, vai dando certo até ter algum tipo de conflito e ter que voltar ao judiciário. Ou seja, quanto mais maduro estiver o casal nessa questão das relações, né? Quando realmente entende que a relação acabou, pois fim, o que resta são os filhos, né? Que eles precisam da atenção deles, menos conflitos a justiça terá que agir, né? Terá que ser acionada. Você vê na prática que isso tem diminuído ou tem aumentado essa compreensão na separação pelos casais, de que os filhos é que realmente importa, né? Olha, eu até confesso que eu tenho uma visão um pouco assim positiva. Eu acho que os litígios, eles são muito, muito difíceis. E quem perde é a criança, né? Então a nossa visão é sempre assim muito... o nosso cliente principal é a criança e o adolescente, né? E o que a gente vê é que nesse início, assim que separa, que tá aquele conflito muito pesado, parece impossível de se entrar num acordo. Sabe? Parece impossível você imaginar que você vai ter uma relação harmoniosa. Mas com o tempo a gente vê que isso tende a melhorar. Então, na prática, eu realmente tenho acreditado que melhorou, né, nesses anos de advocacia. E vou te ser bem sincera, assim, a gente até hoje de manhã estava conversando isso num outro evento, até foi um congresso do IBDFAN. Eu acho que vai muito também da postura do advogado que atua, sabe, com esse casal. Então, a gente hoje, o advogado ele tem que ter essa participação, essa visão, assim, não só da briga, não só do conflito. E a gente até brinca, mas a gente forma para poder resolver judicialmente os problemas. Mas hoje, que a gente até tem, e aí o Código, né, de Processo Civil de 2015, a legislação já admite formas alternativas de resolução de conflitos, então a gente tem mediação, a gente tem práticas colaborativas, a gente tem esses métodos que podem ser utilizados, essas técnicas podem ser utilizados para fazer acordo, né, para fazer uma composição entre os pais. Então eu vejo que tanto os advogados quanto os pais têm admitido isso. Então os conflitos têm sido um pouco melhores. Eu acho que aquele início é complicado, mas depois de alguns meses, quem perde são as partes, né? Num processo que se arrasta muito. São eles que perdem, né? Com a briga. E tem algum outro tipo de pensão alimentícia que a gente ouve falar pouco no direito brasileiro?
Você fala em relação ao quê? Os A filhos? pensão alimentícia mesmo, com relação Ah, não só a criança e adolescente, aos pais, né, que precisam desse a apoio, gente mas outro tipo, em que casos a gente pode entrar na justiça para solicitar uma pensão alimentícia? Existem, por exemplo, pensões fixadas em decorrência de um ato ilícito, né? É que quando a gente fala em direito de família, a gente fala nos alimentos. E aí pode ser até Uhum, pensão, por exemplo, tanto para os filhos, quanto às vezes uma pensão intuito family, que é para a família, para toda aquela. O núcleo familiar, digamos assim, para várias pessoas, mas a gente tem ainda outros tipos de pensão, como essa decorrência. Às vezes, né, eu saí aqui e atropelei alguém. Então, existe esse tipo de pensão para uhum. pagar, uma pensão indenizatória, né, em decorrência de algum ato ilícito. Então, existe. Agora, no direito de família, que são as pensões consideradas pensões legais, né? Que é o alimento, os alimentos que a gente fala no dia a dia mesmo. Além dos, que é um outro tipo de pensão, dos chamados alimentos voluntários, quando eu, por uma liberalidade, decido pagar uma quantia mensal para alguém, Uhum. por exemplo, né? Aí é um ato meu de mero desejo, de mera liberalidade. Agora, quando a gente fala a causa jurídica em si, as causas legais, aí as legais são as vinculadas ao direito de família. Então, olha, eu estou gostando muito dessa nossa conversa, mas a gente tem, infelizmente, um tempo, né? Mas eu não gostaria de terminar sem que você pudesse comentar para a gente e falar como é que surgiu o Instituto, né, brasileiro, né, do Direito de Família. Qual é que é a história dele e o que é que ele contribui, né, no processo de mudança da nossa legislação, como isso ocorre? O Instituto, ele tem o IBDFAN, né, ele tem uma projeção nacional e Uhum. também tem representatividade em todos os estados. Então, eu faço parte, a gente fala do IBDFAN como um todo e eu faço especificamente parte aqui do IBDFAN da EF, né? Acompanho a diretoria aqui. Vou te dizer que eu acho ele fundamental para o direito de família, né? Então, assim, ele existe há pouco mais de 2 décadas, mas ele tem um papel fundamental nesse debate do dia a dia, né? Então, porque a gente sabe que por mais que os julgadores eles decidam as causas, eles precisam ser provocados de uma forma adequada, de uma forma fundamentada, né? De uma forma necessária. E quem faz essa provocação é o advogado que leva ao judiciário as causas dos seus clientes, né? Então, hoje o IBDFAN, ele é formado não apenas por advogados, mas também ele é um instituto interdisciplinar, então a gente tem psicólogos, a gente tem Olha, médicos, então a gente tem magistrados, ministros, desembargadores, juízes. Ele é formado por, digamos, gente de todo tipo, mas sempre com essa intenção de debater o direito de família. Só que aham. ao longo dos anos ele foi ganhando uma importância assim, muito grande até, tanto que inclusive ele atua como amicus curiae, como amigo da corte em vários processos, né? Inclusive em Junto âmbito ao do STF Supremo. também, né? Isso que eu ia falar, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E, e ele também atua muito no legislativo, né? Inclusive com propostas de leis, como também em audiências públicas. Então, agora, um, um momento que a gente está de uma luta muito grande é em relação à lei da alienação parental. E o BDFAN mesmo, ele está participando de inúmeras audiências públicas, né, pela não revogação da lei. Então, a gente tem, mas sim pela sua alteração. Então, a gente tem no IBDFAN um instituto assim, muito aguerrido. Né? E aqui, sobretudo aproveitando que a gente está em Brasília, no centro Uhum. de tudo, ele realmente tem uma integração muito, muito bacana, né? E até em ações sociais também. Então, a gente aí vai depender muito do dia a dia, mas o IBDFAN é esse instituto técnico-científico que atua Uhum. em prol do direito de família. Ou seja, ele fica sempre atento, sempre vigilante às possibilidades de se retroagir com a legislação, né, de alterações que possam vir a prejudicar as conquistas que a gente já tem. E Isso, observando essas mudanças, né, que a sociedade tem vivenciado aí, né, dos tipos de família, garantir os direitos. inclusive com enunciados, assim. Então, inclusive com produção bibliográfica, com produção de artigos científicos, para inclusive a gente Uhum. estimular essa visão mais ampla,
né? Então, assim, esse próprio reconhecimento mesmo das diversas formas de formação de família, das diversas entidades familiares, o BDFAM tem um papel fundamental nisso, né? Então, da forma de reconhecimento de família, a própria homoafetividade, a luta realmente é muito grande. Acho que tanto para Uhum. o passado quanto pensando no futuro, o papel dele é muito importante, muito bacana. Ai, que bom, que bom. Eu fico muito feliz em poder ter conversado com você sobre, né, pensão alimentícia, mas na realidade está falando de direito de família, né? Que é Uhum, muito mais amplo e que nos traz para um pouco mais para conhecer a nossa realidade, né? A uhum. realidade de alguns conflitos, né? Outros, alguns que não são, não dá para resolver mesmo, e aí você vai ter que interferir com o juiz decidindo, mas que é, sobretudo, as relações sociais, né? As relações humanas, e que o direito ajuda a gente a tirar da crise, tirar da dor, né? Tirar pôr um ponto final. É importante termos essa possibilidade, né, de ter esse olhar, que não é só o olhar jurídico, mas o psicológico, do ponto de vista psicológico, né, do ponto de vista social, para que tenha-se menos consequências, né, ou sequelas, né, nesses processos que são tão traumáticos. Eu fico muito feliz poder ter conversado aqui com você, Débora. Muito obrigada pela atenção, pela consideração conosco e fica à vontade para que a gente possa estar encerrando a live dele aqui contigo. Eli, eu que agradeço, assim, eu confesso para você que é sempre um prazer falar, inclusive, de direito de família, num dia importante como foi hoje, como é hoje, né, para o Acre, e falar dessas conquistas. Eu digo que o direito de família é essa conquista diária, e apesar de advogada, assim, a visão que eu tenho aqui, e até vendo um comentário que alguém fez, é justamente essa, assim, que a gente o direito de família, ele não é só um judiciário, né? Acho que a gente tem que imaginar como as famílias mesmo que se empoderam de buscar a solução. Então, eu vejo um direito de família, não só de família, mas o nosso tema aqui hoje, da gente ter essa visão colaborativa, da gente pensar que não é o juiz que vai resolver, né? Não, na verdade, quando a gente busca o judiciário, a gente acaba tendo uma resposta rápida, mas que ela a longo prazo é complicada, porque as pessoas não se sentem participantes daquela solução, né? Então, quando a gente tem métodos adequados de resolução de conflitos, né, os alternativos, mas que a gente prefere falar adequados, nesse sentido da gente ter um direito de família mais prospectivo, pensando a longo prazo, pensando na família, né, e nesse papel que a gente tem, nessa função social que a gente exerce mesmo. Mas quero agradecer demais, assim, pelo convite, super, super honrada, muito, muito bom Como mesmo. foi dito. E falar que estou aberta, assim. Tá o Acre, tá? Você precisa conhecer o Acre. Preciso ir. Agora que a gente vacinou, tá mais tranquilo, mas eu preciso mesmo, a gente estava com viagem marcada ano passado, e aí veio essa bomba na vida de todo mundo, E aí fica assim, isso de passear, mas preciso ir no Acre mesmo. Já, é uma Gente, obrigação já. nós iremos com certeza nos encontrar lá. Antes de terminar mesmo, eu gostaria só de agradecer a todas as pessoas que acompanharam, que entraram um pouquinho, né, para acompanhar a nossa conversa aqui. Quero dizer que não consegui ler, não li, né, para que a gente pudesse ganhar um pouco mais de tempo e esclarecer mais coisas, já que isso é uma demanda muito, muito grande na sociedade. Mas eu quero dizer que eu sou grata a cada pessoa que entrou aqui, que deu um oi, que fez um comentário, que bateu, faz as palminhas aqui, que eu fico feliz também, né, assim, porque vai ficar disponível essa live, né? Você pode depois estar indicando para outras pessoas, vai ficar disponível no meu Instagram e a gente vai assim somando e levando informação para muito mais pessoas do que, né, as que acompanharam a nossa live. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada aí ao povo do Acre que acompanhou nesse dia tão, tão legal e os demais, né, brasileiros aí nesse Brasilzão. Muito obrigada e até a próxima live da Eli. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Eli. Tchau, gente.